paz do Senhor, é o pastor João Batista, do grupo Jesus é a Rosa de Saron. Vos deixo aí uma boa noite e a paz do Senhor Jesus para todas as famílias. Que Jesus abençoe, vos dê paz, alegria, força e vitória. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15. A vida do cristão é. Amém? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém? Vou repetir. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém? A vida do cristão. Cristo sofreu uma única vez. Temas maravilhosos, irmãos. A volta do Senhor. O que pregamos? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Nós vamos fazer o possível para nós deixar tudo para você nesta noite. Que é os pontos, viu, irmãos? Ponto central. Seu nosso Deus, nós te glorificamos e te exaltamos por esta palavra que é alimento vivo em nossos corações, em nome de Jesus. A vida cristã é santa em seu ser. 1 Pedro 1, 15, 16. Santificar. Cheia de compaixão e amor. 1 Pedro 3, 8. Tem que ter compaixão, tem que ter amor. O maior deles é o amor. Tá? O amor, irmãos, na vida do crente é o maior dom que agrada a Deus. Porque se não tiver amor, é como metal que tine, né? Só faz barulho, fala que vai ajudar, fala que vai fazer isso, mas não faz, é o que eu falei. E aí acaba-se você perdendo a sua bênção por falta de algo que você deixou de amar. Amar é cumprir. Preparada para dar testemunho do Senhor. 1 Pedro 3,15. Ser testemunho em toda a face da terra. Humilde e manso, ou mansa, né? 1 Pedro 5,5. Mansidão. Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Jesus falou essa palavra e viveu ela. Zelosa para santificar-se, segundo a Pedro 3,14. Porque a igreja é vista como uma mulher, né, irmãos? Uma noiva amada do Cordeiro. Então, ser zelosa. Cada um cuidar um pouquinho, irmãos, e ajudar um pouquinho, aí você está sendo zeloso ou zelosa. Preparada para a revelação da redenção. 1 Pedro 1,5. Preparai-vos e santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. Josué falou ao povo e hoje a palavra fala para nós também, que é hora de nós nos estar preparado, firme e inabalável na fé, progredindo na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Ficar firme, não é inconstante não, irmãos. Salvo para sempre. É estar sempre pronto a fazer a obra de Deus, ajudar a obra de Deus. Aí eles perguntam, por que o pastor João, irmãos, ele vive com tão pouco? Sabe por quê? Porque uma vez o Senhor no sonho falou para mim. Ele mandou te dizer, que eu fiz uma pergunta para o Senhor e foi dormir depois da oração. E veio o anjo com um rabinho do cordeiro e disse assim, ele mandou dizer para você que apenas o rabinho do cordeiro para você basta. E colocou na minha porta, falou, vou pôr na sua porta, a partir de hoje. O que é o rabinho do cordeiro? O povo só quer o filé, né? Do cordeiro.
é a salvação, irmãos. São poucos que querem a salvação. E a melhor coisa que nós temos é a salvação. Salvação global. O que é salvação global, irmãos? Vivermos em harmonia um com o outro, amar um ao outro, até que Ele venha, fazer tudo com amor, para que quando Ele vier, achar nós fazendo assim. E eu não fiquei triste com aquilo não, fiquei feliz. Cristo sofreu em uma única vez. A realidade do sofrimento de Cristo, sofreu na mão do seu povo, João capítulo 1, 11, Marcos 8, 31, com a tentação de Satanás, Mateus 4, 1, 11, por seus fiéis, João 16, 32, pelos familiares, Marcos 3, 21, João 7, 3, 5, sofreu horrivelmente no Getsemane, Lucas 22, 44, o ponto fulminante e o final do seu sofrimento foi atingido no Gólgota, ou lugar chamado Caveira, né? Então é o ponto que eu estou falando para você. Ali foi o ponto central para a nossa vitória, a morte de Cristo. Foi o ponto central. Sofreu por nossos pecados, Isaías 53, 5. O sofrimento efetuaram reconciliação, Efésios 2, 13, 18, 3, 12. Total inocência do sofredor. O justo morreu pelos injustos, 1 Pedro 3, 18. Algo semelhante nós vemos na história de José, Gênesis 3, 9. O motivo maravilhoso do sofrimento do Senhor sofreu para nos conduzir a Deus. Por natureza estamos longe de Deus, Efésios 2, 1, 5. Nós não podíamos ir e estávamos perdidos, Lucas 15, 4. Mas aquele que estava perdido foi encontrado, e o que estava morto reviveu em nós. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo. Novo nascimento, aquele que nasce da água e do Espírito. Amém? A volta do Senhor, irmãos. A volta do Senhor. A volta do Senhor tem efeitos variados. Tem efeitos sobre a criação, Romanos 8, 19, 23. A natureza já está vindo, né? Não está aceitando mais. Todo mundo está vendo isso com os olhos, só não converte quem não quer. Isaías 35. Tem efeitos sobre as nações, Isaías 11 e Jeremias 3, 17. Tem efeitos sobre o povo de Israel, Isaías 12, Jeremias 3, 17. Os efeitos da volta de Cristo sobre a igreja. Trará a redenção de nosso corpo, Romanos 8, 23. A plena salvação, Filipenses 3, 20 e 21. 1 Pedro 1, 3, 5. Trará o cumprimento das nossas esperanças, Tito 2, 13. Nos dará consolo eterno, 1 Tessalonicenses 4, 13, 18. Da nós perseverança, Hebreus 10, 36, 37, Tiago 5, 8. Incentiva nós a uma maior fidelidade, Filipenses 9, 11. Desperta em nós o anseio por santidade, 1 João 3, 2, 3. Mantém o crente vigilante e sóbrio, 1 Pedro 4, 7. 1 João 3, 2 e 3. Produz um andar santo, 2 Pedro 3, 11. Tito 2, 11 e 13. Tudo isso, irmãos, é um ponto para o homem abrir os olhos e o coração e aceitar Jesus. Começa da natureza, que já está vindo contra nós mesmos. Porque
joga sofá no meio da rua, joga fogão velho, armário velho, lixo. Aí a água leva aquilo para o bueiro, para o rio, para as canaletas, para as galerias. Depois isso vira contra o próprio, vai virar contra a própria pessoa que fez aquilo. Se todo mundo, começando dos nossos governantes, cada local tiver uma caçamba e todo mundo colocar o seu lixo ali e tiver dia e hora e ponto para levar aquilo para um local separado das ruas, dos bairros, da cidade, não tinha tanto sofrimento igual está tendo. Nós mesmos causamos sofrimento. Não podemos culpar ninguém. Amém? Mas nós devemos melhorar na presença do Senhor. O que pregamos? O que pregamos? O arrependimento e a fé. Atos 20, 21. Sem fé é impossível agradar a Deus, né, irmãos? Mas lá em Atos 20, 21 vai rechear. Cristo que por nós morreu e ressuscitou. 1 Coríntios 15, 3, 4. Romanos 4, 25. A palavra de Deus de 1 Pedro 4, 11. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto, de Deus. 1 Coríntios 1, 17, 23. Não a nós mesmos. 2 Coríntios 4, 5. Mas é Ele que nos escolheu, irmãos. Toda a verdade a respeito da vida. Atos 5, 20, 20, 20 e 27. De maneira clara, compreensível. Mateus 10, 27 e 28. A palavra em todas as oportunidades. 2 Timóteo 4, 2. A Cristo com motivações puras. Filipenses 15, 17. O que pregamos, temos que viver. Tá? Eu vi um dia um moço jogando um papel de bala no cesto de lixo. Aprendi com ele. É um aprendendo com o outro, irmãos. Porque coisa ruim acontece com pessoas boas. O cristão sofre sem culpa por várias razões. Por causa da consciência, 1 Pedro 2,19. Por causa do exemplo de Cristo, 1 Pedro 2,21. Por causa da justiça, 1 Pedro 3,14. Por causa do bem, 1 Pedro 3,17. O cristão sofre, alegrando-se no Senhor, 1 Pedro 4, 13, 14. Glorificando a Deus pelo seu testemunho, 1 Pedro 4, 16. Por isso que às vezes a pessoa sofre. As recomendações para os líderes: devem pastorear o rebanho e a eles confiando. Devem pastorear espontaneamente. Devem pastorear de acordo com como Deus quer. Devem pastorear com motivações puras de boa vontade. Devem ser exemplos para o rebanho. Não devem pastorear por ganância. Não devem ser dominadores do rebanho. Os líderes fiéis receberão a coroa da vida, a coroa da glória. Pedro fala isso mesmo, Paulo também fala, a minha alegria é a coroa. Então, irmãos, nós não somos dono da igreja, nós somos mordomos, e estamos cuidando das coisas do Senhor. Paulo fala claramente, mas muitos virou dono, e ele vai com rigor para cima das ovelhas. Não é assim que apacenta. Temos que apacentar com a palavra de Deus, com cada ponto. Cada um vai comer um pedaço do pão, irmãos. Se você comer um pão inteiro, quando pegava maná demais, o maná estragava. Então todo dia você vai comer um ponto. O que é um ponto? Um capítulo ou um versículo. Você vai alimentar a sua alma. Você vai alimentar o seu irmão. Você vai ensinar o seu irmão. Fazendo assim, todo mundo, irmãos, vai sofrer junto, vai se alegrar junto, vai sorrir junto, vai subir junto, vai cantar louvores junto, vai pregar a palavra junto, vai ouvir a palavra todo mundo junto.
Jesus é a cabeça, nós somos a igreja, corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos pela tua palavra, pelo teu ensinamento, que nós venha ser exemplo, não mau exemplo, ó Pai. Ensina-nós a ser melhor a cada dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor e boa noite. Nós convidamos a todos a participar conosco do grupo Jesus é a Rosa de Saron. Deixa lá o seu pedido, irmão. Se quiser ficar lá, pode ficar conosco. Lá é local de oração, jejum, louvor, palavra e testemunho, viu, irmãos? Lá é família orando por família. E lá todos colaboram para que todo mundo leve a um ponto, uma palavra, para que ela possa fazer o bem-estar para o nosso próximo, para as famílias nos 4 cantos do mundo. E que Deus vos abençoe e uma ótima noite para todos.